Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 13 a 19 de novembro. Começamos por dia 13 de novembro, dia de Santo Stanislau Kostka. O santo que lembramos com muito carinho neste dia nasceu na nobre e influente família dos Kostka, a qual possuía uma sólida vida de piedade familiar. Nasceu no castelo de Rostkov, na vila de Pranistis, na Polônia, em 28 de outubro de 1550. Seu pai era o príncipe Kostka, um líder militar muito ambicioso. Foi nesse ambiente que Stanislau cresceu na amizade e intimidade com Cristo, que para ele tinha outros desígnios. Alimentando sua grande devoção à Virgem Maria, estudou sem cessar, vivendo intensamente o espírito do Evangelho e dando testemunho com a sua vida e o seu trabalho. O jovem discerniu sua vocação à vida religiosa como jesuíta. Por isso, enfrentou familiares e, ousadamente, fugiu a pé e foi parar na Companhia de Jesus, com somente 18 anos de idade, e viveu apenas 9 meses no noviciado, porque em 1568 adquiriu uma misteriosa febre e, antes de morrer, os sacerdotes ouviram de seus lábios sorridentes dizerem: Maria veio buscar-me, acompanhada de virgens para me levar consigo. Santo Stanislau foi denominado padroeiro dos noviços e de toda a juventude, No dia 14 de novembro, dia de Santo Estevão Teodoro Quenot, bispo evangelizador da Indochina. Em 1802, nasceu Santo Estevão Teodoro, em Helmont, em Belém, filho de um fazendeiro, destinado a ser bispo e a converter milhares de pagãos da Indochina, todos considerados e amados como irmãos. Batizado em celeiro, educado por párocos rurais, o jovem Teodoro foi mantido em seus estudos por pais camponeses com presentes em espécie. Em 1861, com o agravamento da perseguição do rei Tuduk, o bispo Quenet também foi capturado e trancado em uma jaula estreita. Ele não foi morto fisicamente, mas foi envenenado lentamente, dando-lhe remédios indígenas repugnantes. Por isso é considerado um mártir. O melhor elogio veio de seus captores, que disseram dele: ele se tornou perfeito, e o céu se apressou em recebê-lo, sem permitir que ele sofresse tal tortura. Na verdade, ele já era um cadáver quando seu corpo foi açoitado e decapitado. E um ano depois, um tratado entre a França e a Indochina sancionou a liberdade de culto, pelo menos em teoria. Houve muitas barbaridades nesse período, e ainda hoje acontece, Ainda hoje acontece. 15 de novembro, dia de Santo Alberto Magno, mestre de Tomás de Aquino, Mestre de São Tomás de Aquino, grande teólogo da Igreja. Santo Alberto Magno nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Frequentou a Igreja dos Dominicanos enquanto esteve em Pádua. Grande administrador do Reino de Deus e devotíssimo da Virgem Maria, optou pelos desejos do coração de Deus. Por sua grande paixão, entrou para a família dominicana em 1223, a fim de mergulhar nos estudos, na santidade e no apostolado. Em 1248, foi encarregado de abrir um estúdio teológico na Colônia, na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo para a Colônia Tomás de Aquino, um discípulo extraordinário. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e, com o testemunho, impregnou toda a Igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio e graça a fé que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280, após falecer na cela de seu convento de Santa Cruz, na Colônia, Deixou um grande legado para Santo Tomás de Aquino, Foi um grande teólogo, como eu falei, que se inspirou muito em Santo Alberto Magno. Então, este foi dia 15 de novembro. Já no dia 16 de novembro, dia de Santa Margarida da Escócia,
a caridosa rainha, Santa Margarida da Escócia. Santa Margarida nasceu em Mexiknadast, na Hungria, no ano de 1046. Isso quando seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia, exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, 8 ou 9 anos quando conheceu a pátria inglesa. Graças a Santa Margarida da Escócia, os cultos religiosos foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou a frequente busca pela confissão e a abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas e escolas, difundindo a educação religiosa. Com seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Santa Margarida da Escócia faleceu no dia 16 de novembro do ano de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi sepultada na Igreja da Santíssima Trindade, em Dunfermline, para onde também o corpo do rei Malcolm III foi levado mais tarde. Dia 17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria, padroeira da Ordem Franciscana Secular. Santa Isabel da Hungria e da Turíngia era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andexmeran, descendente da família dos condes de Andexmeran. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. A santidade de Isabel manifestou-se de forma extraordinária e seu nome tornou-se famoso em todas as montanhas da Alemanha. Dizia-se que São João Batista vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão e que inúmeras vezes ela foi visitada pelo próprio Jesus Cristo, também pela Virgem Maria, que a consolavam em seus sofrimentos. Em Marburgo, prestou assistência direta aos pobres e doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em 1231, com apenas 24 anos. Foi sepultada com grandes honras. Na Alemanha também, seu marido Luís IV, e sua filha Gertrudes são honrados como santos. Dia 18 de novembro, dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo. Celebra-se o aniversário de duas grandes basílicas pontifícias, São Pedro, no Vaticano, e a de São Paulo, fora dos muros. Localizadas em Roma, todas as duas, A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a igreja, olha aí, entre o ano de 314 e 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu em 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma descansam os seus restos mortais, São Pedro está enterrado lá. Nessa celebração das belas basílicas, são ressaltadas a importância dos dois apóstolos, chamados as duas colunas da igreja. Um foi o grande condutor e primeiro Papa da igreja, São Pedro. O outro desbravou a evangelização e levou Cristo aos gentios, São Paulo. Celebrando essa memória, deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da igreja. São locais importantíssimos para o catolicismo, por terem os corpos, as relíquias, desses dois grandes apóstolos, Essa data faz pensar que cada qual em seu chamado tem seu papel fundamental dentro do contexto eclesial. São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. E 19 de novembro, dia de São Roque Gonçalves e companheiros mártires. São Roque Gonçalves de Santa Cruz nasceu em Assunção, no Paraguai, em 1576. Filho de pais espanhóis, de elevada posição e de autêntico cristianismo. Em sua infância e adolescência, sobressai entre seus companheiros por sua vida de honestidade, recolhimento e também pureza, por seu espírito e prática da oração e da piedade, bem como pela frequente recepção dos sacramentos e amigo da Eucaristia. Exercia, além disso, entre seus colegas, verdadeira liderança, e todos lhe queriam muito bem. Notável era sua coragem, seu caráter era muito forte,
e coerente em tudo que dizia a respeito de Deus e da religião. A 3 de maio de 1626, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do Evangelho, da fé e da civilização nessa região, que desabrochou depois, de forma esplêndida. Em 1628, fundou outras 4 reduções, na Candelária, Caaçapá Mirim, Caaró e Assunção do Ijuí ou Pirapó, tudo no Rio Grande do Sul. O seu grande trabalho missionário atraiu o ódio dos feiticeiros e dos maus índios, e assim, a 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa, emissários do soberbo feiticeiro Inheçu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de Itaiçá, a clava de pedra, na cabeça de Roque. Pouco depois, assassinaram também o companheiro de Roque, padre Afonso Rodrigues, e no dia 17 foi a vez do padre João de Castilho, a 50 quilômetros de Caaró. Tudo aconteceu aqui no solo brasileiro. Muito bem. Os textos do Santo do Dia, do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz neste quadro os santos da Santa Igreja Apostólica Romana, de forma resumida, porque o tempo não é muito grande. Mas quem quiser, pesquise aí, existe muita literatura também na internet sobre os santos. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo 127, da liturgia de hoje. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Ouçamos a música.